E aí, já parou para pensar do que a gente é feito de verdade? Mas ó, não é papo de filosofia não, é química pura. Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro do nosso próprio corpo para descobrir qual é a receita básica, sabe? Os ingredientes que formam a gente. Beleza, então vamos direto ao ponto. Qual é a composição química dos seres vivos? A nossa composição. E olha, a resposta talvez surpreenda um pouco. E tá aí a nossa receita. O mais doido é que não tem nada de super raro ou exótico. A gente é feito basicamente dos elementos mais comuns que existem por aí. E o primeiríssimo lugar disparado, com mais de 61%, é o oxigênio. Isso mesmo, o mesmo gás que a gente respira é o nosso principal componente. E o motivo é simples, ele é a base da molécula mais importante de todas, a água. Agora, se liga nesse número, é impressionante. Porque se a gente somar só 4 elementos, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, a gente chega a quase 95% de tudo que a gente é. Pensa só, 4 ingredientes são a base de praticamente todo o nosso corpo. Isso não é coincidência, viu? É que esses caras são super versáteis, eles conseguem criar as ligações químicas complexas e estáveis que a vida precisa para existir. Ok, mas esses elementos não ficam lá soltos, né? Eles se juntam, se combinam e formam o que a gente chama de substâncias. Então, bora ver como é que essa construção acontece. Basicamente, essa combinação toda cria dois grandes times de substâncias. De um lado, a gente tem as substâncias inorgânicas, a estrutura delas é mais simples, tipo a água e os sais minerais. Do outro lado, as orgânicas. Essas são as moléculas complexas da vida. Todas elas construídas em volta de um esqueleto de carbono. O carbono é estrela aqui. Vamos começar então pelo começo, pela base de tudo, as substâncias inorgânicas. E aqui os protagonistas são a água e os minerais. Olha, não tem nem discussão. A água é a substância que mais existe na gente. E essa imagem mostra isso muito bem. Ela está em todo santo lugar. Os pulmões e o fígado, 86% de água. O cérebro, 75%. Até os nossos ossos, que parecem tão secos, têm 22% de água. É muita coisa. Mas afinal, o que a água tem de tão especial? Bom, ela tem uns superpoderes. O primeiro é a coesão. Pensa assim, as moléculas de água são meio grudentas entre si. Elas se atraem, gostam de ficar juntinhas, quase como se fossem pequenos ímãs. E essa grude toda, essa coesão, cria um efeito que a gente chama de tensão superficial. É tipo uma película invisível e resistente na superfície da água. E é por causa dela que alguns insetos, que nem esses das fotos, conseguem literalmente andar sobre a água. Impressionante, né? Beleza, segundo o superpoder da água, a adesão. Além de gostarem de ficar juntas, as moléculas de água também curtem grudar em outras superfícies. Elas conseguem fazer isso porque têm uma polaridade, uma pequena carga elétrica, que funciona como um adesivo para outras coisas. A gente vê um exemplo perfeito disso o tempo todo. Sabe aquelas gotinhas de água que ficam presas numa folha depois da chuva? Pois é, isso é pura adesão em ação. É a água interagindo com o mundo em volta dela. Certo. Saindo da água, vamos falar dos outros caras do time inorgânico, os sais minerais. Pensa neles como os grandes maestros do nosso corpo, os reguladores. Eles não só dão a estrutura para os nossos ossos e dentes, mas também são super importantes para a comunicação entre os neurônios e para manter o equilíbrio de líquidos dentro e fora das células. Essa tabela dá uns exemplos bem legais. Olha só. O cálcio, todo mundo conhece, né? Deixa os ossos e dentes fortes. A gente acha em laticínios, verduras. Já o ferro é vital para levar oxigênio pelo sangue e está lá na carne, no feijão. O ponto principal aqui é o seguinte: a gente não precisa de quantidades enormes, mas a falta de um deles já pode bagunçar o sistema todo. Bom, agora a gente sobe um degrau na complexidade. Vamos falar das substâncias orgânicas. Se a água e os minerais são a fundação, as substâncias orgânicas são os tijolos, as paredes e até as máquinas que fazem tudo funcionar. E para começar, os carboidratos, eles são tipo assim, a nossa gasolina aditivada, a fonte de energia mais rápida e principal que a gente tem, essencial para a gente conseguir fazer qualquer coisa no dia a dia. E onde a gente acha eles? Fácil, né? Massas, pães, grãos, toda aquela comida que dá um up, que dá aquela energia para a gente tocar o dia. Depois vem as proteínas. Se o carboidrato é o combustível, a proteína é o material de construção e a caixa de ferramentas. Elas são as verdadeiras faz-tudo do nosso corpo.
dão estrutura, tipo o colágeno que deixa a pele firme, funcionam como enzimas que aceleram as reações químicas e transportam coisas, como a hemoglobina que carrega o oxigênio no sangue. Resumindo, elas constroem e consertam tudo. Peixes, carnes, ovos, nozes são fontes super ricas de proteína. São os tijolinhos que a gente precisa para construir nosso corpo. E os lipídios, que a gente chama de gordura? Eles são a nossa bateria de longa duração, o nosso power bank. Enquanto o carboidrato dá aquela energia rápida, o lipídio armazena energia para quando a gente precisar depois. E não é só isso, eles formam as membranas de todas as nossas células e ainda funcionam como um isolante térmico para manter a gente quentinho. E vamos quebrar aquele mito, nem toda gordura faz mal, muito pelo contrário. Abacate, salmão, nozes, azeite de oliva, tudo isso é fonte de gorduras boas que são essenciais para a nossa saúde. E por fim, mas de jeito nenhum menos importante, a gente tem as moléculas mestras, os ácidos nucleicos, o famoso DNA e o RNA. Pensa que o corpo é uma construção super complexa. Bom, o DNA e o RNA são a planta baixa, o manual de instruções, é o software que guarda e passa para frente toda a nossa informação genética. É ele que diz como cada proteína tem que ser feita e, no final das contas, como o nosso corpo inteiro vai funcionar. Beleza. Vamos dar um passo para trás agora e olhar a foto inteira. A gente viu os elementos básicos, depois as substâncias inorgânicas e, por fim, as orgânicas. Afinal, do ponto de vista da química, o que é a vida? É essa dança, uma dança incrível e super bem orquestrada. São elementos simples se juntando para formar moléculas, que por sua vez montam estruturas super complexas. E tudo isso funciona numa harmonia que é, sinceramente, de cair o queixo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se a gente é literalmente feito do que a gente come e agora a gente entende um pouco melhor a química por trás disso tudo, a pergunta que fica no ar é: qual bloco de construção vai ser escolhido para montar o corpo hoje?